aula de revisão, a gente vai revisar os conteúdos, basicamente serão os conteúdos do foco da aprendizagem. E o foco da aprendizagem tem os conteúdos que a gente estava já vendo, né? Que seria que eu basicamente só dei uma revisada na parte de funções, aquela parte de as outras que seria função do primeiro grau, função do segundo grau, então isso aí eu não vou cobrar. Quer dizer, a outra parte depois dela, né? Que seria função modular. Então eu não vou cobrar isso. Seria só função do primeiro e do segundo grau. Aí então o que que acontece? E também será cobrado aqueles conteúdos do foco da aprendizagem, que são também, que envolve a parte de função, envolve a parte de razão e proporcionalidade, e também envolve a parte de. Pronto, essa prova não é uma prova que vocês fizeram na escola, não, gente. Teve o Claudio botou aqui umas fotos, então é uma prova que foi feita na escola. Não sei se foi essa que fizeram. Foi, ele fez nós fazer a avaliação. Pronto, pois era justamente as notas dessa avaliação que foi feita na escola. Pronto, corrigiram no instante, né? Pronto, aí quem não fez, aí tem as datas já, viu? Então vocês fizeram ontem, ele já colocou no mesmo dia as notas. Aí quem não fez, vai ter outra chance, que seria na semana que vem, que se eu não estou enganado, dia 4. Nessa semana, na próxima semana. Não sei se é dia 4 mesmo. Não, é dia 7, perdão. Esse é dia 7, a de matemática, na quinta-feira. Na quinta-feira, aí quando for cedo de manhã, eu já mando o link da prova de vocês. Quer dizer, para quem faltou a prova, então viu que a nota ficou baixa. Bom, pois bem, continuando, né? Assim, proporcionalidade, também a gente foi vista aquela parte um pouco dos sistemas e também a parte de funções. Então a gente vai dar só uma repassada nos conteúdos, né? Coisas simples. Aí se quiser até eu já pego e repasso alguns conteúdos que foram das aulas gravadas. Né, função afim ou função linear, ela vai sempre possuir esse formato, né? Y igual a x mais b. Esse A é coeficiente angular, o B é coeficiente linear, né? Ou termo independente. Esse coeficiente angular, ele vai determinar justamente o crescimento e o decrescimento, né? Se esse A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, a função é crescente, e se ele for negativo, né, a função é decrescente. Zero, ou raiz dessa função, vai ser justamente, falando algebricamente, seria o valor de x, que faz com que o y seja zero, ou o y ou o f de x, né? Graficamente, seria justamente o valor aonde a reta, né, corta o eixo x, né, graficamente ou geometricamente falando da própria função em si. Então, para a gente calcular o zero ou a raiz da função, a gente vai primeiramente igualar esta função a zero, né? A gente vai primeiramente igualar esta função a zero, ou seja,
tem a função ali 2x, f de x igual a 2x mais 8. Então vai ficar 2x mais 8 igual a 0. E a gente simplesmente faz os cálculos, né? Como a gente organiza toda e qualquer equação do primeiro grau. O que é número fica do lado direito da igualdade. O que seria variável, né? O x fica do lado esquerdo. Nunca esquecendo que se for trocar de lado, a gente também troca o sinal ou também troca a operação. Então ficaria assim, 2x igual a menos 8. E a gente determina o valor de x, ou seja, então x vai ser igual a menos 4. E geometricamente teríamos o ponto menos 4, 0, né? Isso se eu colocar esse ponto aí no plano cartesiano. Tendo isso explicado, a gente vai resolver as questões lá da nossa revisão. Que na primeira questão pediu o seguinte: dada a função do primeiro grau f de x igual a 2x mais 3, qual o valor de f10, né? Você percebe que eu tenho o seguinte, né? Tentando explicar de uma forma bem simples. Tá aqui o f de x, né? E tá aqui o f10. Ou seja, então tudo o que tiver x nessa função eu vou substituir por 10. Então, f10 vai ficar igual, então, 2 vezes 10 mais 3. Então, f10 é igual a 20 mais 3. f10, então, seria igual a 23. Então, a resposta correta lá no nosso formulário, na lista de exercícios, então seria essa aqui. f10 igual a 23. Agora, passando para a próxima questão, que também envolve essa parte de função, ele pede para determinar o zero da função, né? Então, podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é igual a... Aí eu tenho menos 2x mais 5 igual a zero, porque pela definição, né, a raiz é justamente o valor que faz com que o y ou o f de x seja zero. Então, eu vou fazer dessa maneira. Aí, neste caso, eu tenho menos 2x igual a menos 5, né? Porque esse mais 5 aqui veio para este lado. Então, eu vou ter que x é igual a menos 5 dividido por menos 2. E aí eu tenho que x é igual a 2,5 ou 2,5, né? Que dali a nossa letra B ou o nosso item B. A nossa terceira questão, ela é a questão de cunho básico que envolve um pouco de razão, né? E vai ter uma questãozinha de cunho básico, que envolve um pouco essa parte de razão, que essas contas de multiplicação e divisão. Então, no caminhão do senhor Paulo, há 56 caixas de ovos. Sabendo que cada caixa são colocados 24 ovos, determine quantos ovos o senhor Paulo poderá vender ao todo. Basicamente é só uma questãozinha de multiplicar, em que eu vou multiplicar 56 caixas vezes 24 ovos em cada caixa. Então, poderão ser vendidos ao todo 1.344 ovos. Né? Questãozinha simples. A nossa próxima questão, ela envolve a parte de razão e proporção.
né? Envolve a parte de proporcionalidade, que a proporcionalidade nada é do que a igualdade entre duas razões, ou seja, fazer tipo uma regrinha de 3 entre elas, para a gente obter um resultado. Então aqui, um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se forem colocados 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar? Então percebe que eu tenho uma divisão, né? Ele pode carregar 50 sacos de areia de uma vez ou 400 tijolos de uma vez. Claro que ele não pode carregar 50 sacos de areia e 400 tijolos. Aí, nesse caso, foram colocados 32 sacos de areia. Aí ele quer saber, então não foram 50 sacos de areia, foram só 32, ele quer saber quantos tijolos ainda dá para carregar. Nisso dá para a gente fazer como se fosse realmente uma razão e uma proporção. Ou seja, dá para me descobrir, primeiramente, um saco de areia corresponde a quantos tijolos, né? Daria para mais ou menos fazer este comparativo, já que, vamos supor, né? Se 50 sacos de areia correspondem a 400 tijolos, né? Então, um saco de areia corresponde a quantos tijolos? Esse um ficou esquisitinho, né? Mas tem nada não. Então, pensa, um saco de areia corresponde a quantos tijolos, né? Basicamente é só fazer uma divisão. Você vai dividir 400 por 50, que aí você vai saber quanto é que vai dar isso. Ok? É uma maneira da gente pegar e calcular dessa forma. Fazendo uma continha rápida, né? Um saco de areia corresponde a 8 tijolos. Então aí você pode pensar o seguinte, uma maneira de fazer, né? Então daqui eu sei que um saco de areia, né? Um saco de areia corresponde a 8 tijolos. Aí você pode pensar, mas esse caminhão carregou 32 sacos de areia. Então, eu vou fazer aqui 32 vezes 8. Né? Eu posso fazer aqui 32 vezes 8. Já que um saco de areia corresponde a 8 tijolos, então é só fazer uma continha simples. Aqui, ó, 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 3, 24, com mais um 25. Então, 32 sacos de areia correspondem a 256 tijolos. Aí é só fazer uma continha, né? 400 menos 256, que se fizer a conta certa vai dar 144, se eu não me engano. 144 tijolos. Né? Você pode fazer dessa maneira, pode pensar dessa forma, ou também pode fazer, vamos dizer assim, pode utilizar de uma outra forma. Tipo, eu já posso pegar e calcular logo quanto corresponde logo esses 32 sacos de areia de uma vez. 50 sacos de areia, 400 tijolos. 32 sacos de areia, X tijolos. Então, isso aqui vai ficar 50 vezes 12.800. Então, X vai ser 12.800 dividido por 50. Então, fazendo a continha, vai dar 256.
Então, fazendo a continha de 256, não, de 400, menos 256, dá os mesmos 144. É outra forma de você fazer, né? Outra forma de você raciocinar também. Né? Matemática tem essa vantagenzinha, né? São várias maneiras de você encontrar o resultado. Deixa eu só conferir rapidinho aqui. Então, deixa eu só conferir aqui quem já está na sala. Deixa eu ver Amanda, Verena, deixa eu ver Bruno, o Cláudio, José Soares, Marcolina, Porcina, Vinícius e a Iana. Pronto, aí para quem ainda não preencheu a frequência, né? Tá aí o link da frequência para você ir lá colocar sua presença. Aí agora vamos falar sobre os sistemas lineares, né? Sobre o sistema, na verdade. Primeiramente, a gente já sabe que uma equação linear. Uma equação linear é simplesmente uma equação que tem o variável x, um termo independente, pode ou não existir, né? E pronto. Já o sistema linear, você observe que é dessa maneira, né? Chama-se de sistema linear a n incógnitas, né? Um conjunto de duas ou mais equações lineares com n incógnitas. Nesse caso aqui a gente tem um sistema linear de 2 por 2, né? São duas equações com duas variáveis diferentes. Nós também podemos ter deste formato. Ó. São três equações com quatro variáveis, né? Ou quatro incógnitas. Lembrando que cada incógnita, perdão, representa lá um número diferente. Então, dessa maneira, a gente vai tentar aqui resolver essa próxima questão. Se eu não estou enganado, é a última. Então, com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram 250, não, desculpa, ainda sobram R$ 2,50. Porém, se a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas do mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Então, sabendo que uma revistinha de palavra cruzada custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é. Então percebe que nós temos vários enunciados que juntamente vão formar um sistema. Então vamos lá interpretar o seguinte: com uma determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram R$ 2,50. Aí então vou pegar essa mesma quantidade de dinheiro, comprar 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma do mesmo valor, e aí vai sobrar 50 centavos. Ele quer saber, claro, né? Sabendo que a revistinha de palavra cruzada custa R$ 1 a menos que a revistinha em quadrinhos, ele quer saber o preço. Então aqui nós temos um sistema. O X vai representar a quantidade de dinheiro, o Y representa o valor das revistinhas em quadrinhos e o Z representa o valor das revistinhas de palavra cruzada. Então, no enunciado aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui em tinta vermelha só para explicar. Com determinada quantidade de dinheiro, se eu comprar 5 revistinhas em quadrinhos, ou seja, menos 5Y, ainda vai me sobrar 2,50. Por isso que nessa primeira equação ficou assim, ó, x igual
a 5y mais 2,50. Ou seja, com esse dinheiro, eu posso ter 5 revistas em quadrinhos e ainda me sobra R$ 2,50. Na segunda equação diz o quê? Que com a mesma quantidade de dinheiro, eu posso ter 7 revistas de palavra cruzada e ainda vai me sobrar 50 centavos. É mais ou menos isso, né? 7 coisinhas, né? 7Z mais 50 centavos. E a última, ela diz o quê? Que Z, né? Que é a revistinha de palavra cruzada, seria o valor da revistinha em quadrinhos menos R$ 1. Isso é o que a terceira equação nos diz. Então, detalhe, dá para me fazer da maneira seguinte, dá para me utilizar pelo método de substituição. Eu posso pegar esse valor de Z e substituir ele aqui, ó. Ou seja, y menos 1. Eu posso substituir ali no lugar do Z. Ok? E assim eu vou obter um valor de x que eu posso colocar aqui e deixar tudo em um valor só, ficando desta maneira. Né? E também só para exemplificar o que nós temos aqui. Então, fazendo a substituição, eu tenho ali, ó, x igual a 7, que multiplica y menos 1, mais 50 centavos. Então, eu tenho que x é igual a 7y menos 7, mais 50 centavos. Então, eu tenho ali que x é igual a 7y menos 6,50. Então, eu já tenho um valor para x, onde eu posso pegar e substituir numa dessas equações aqui, mais precisamente na equação de cima. Então, substituindo o valor de x por um equivalente, então eu tenho ali 7y menos 6,50 é igual a 5y mais 2,50. Organizando todas as variáveis, eu vou ter ali o seguinte: 7y menos 5y é igual a 6,50 mais 2,50. Então, eu vou ter ali 2y igual a 9. Ele quer saber qual é o valor de uma revistinha de palavras cruzadas, né? Só que nesse caso a gente vai descobrir qual é o valor de uma revistinha em quadrinhos, mas tá certo. Então perceba aqui que eu tenho y é igual a 9 dividido por 2, que dá 4,50. Ou seja, o valor de uma revista em quadrinhos é R$ 4,50. Só que a questão diz que o valor de uma revista de palavra cruzada é R$ 1 a menos do que de uma revista em quadrinhos. Então eu vou fazer bem aqui, né? R$ 4,50 menos 1. Então, o valor de uma revistinha de palavra cruzada vai ser R$ 3,50. Né? Então, basicamente, era só isso que nós temos para hoje. Lembrando, né? Se você tiver chegado agora, o que acontece? O Cláudio postou ontem, né? Das notas da prova que vocês fizeram, né? Já ontem, então colocou no mesmo dia. Essas notas que tem lá no grupo do WhatsApp são da avaliação que vocês fizeram, que eles dão a avaliação global, né? Que tem lá português e matemática. Eu observei que alguns aqui não fizeram. Esses que não fizeram vão fazer a avaliação pelo o formulário, né? Pelo nosso formulário que a gente vai colocar. Eu, pelo menos no meu caso, eu vou colocar na quinta-feira, dia 7, que é o dia da prova de matemática mesmo. Né? Para quem não fez.
E para quem também tirou nota baixa, vai fazer essa mesma avaliação na quinta-feira, né? Vai fazer mesmo pelo formulário do Google. Porque eu percebo que teve gente aqui que tirou umas notas boas, razoáveis, mas também teve gente que tirou nota bem abaixo da média, né? Nota 4, 5, 2. Então esse pessoal, se quiserem, claro, né, vão fazer de novo para melhorar. Vai prevalecer a maior nota, né? Por exemplo, quem tirou 5, se fizer a prova, então se tirar um 6, fica o 6. Se tirar um 4, vai ficar o 5, né? Que tirou lá na prova que fez na escola. Ok, pessoal? Então, no mais, é só isso. Então, agradecendo aí a atenção e a participação de vocês, né? Uma aulinha rápida também para não tomar o tempo de todo mundo. Então, desejando a todos uma boa tarde e também bom fim de semana. Essa aula gravada logo mais, ainda hoje eu coloco ela para vocês. Ou então, se vocês já tiverem lá no canal lá no YouTube também, vou deixar lá. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima.